Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta no nosso canal da Metacosmo, um local para você despertar e expandir a sua consciência. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fernando Avance e hoje nós iremos refletir um tema magnífico, a jornada da espiritualidade, a jornada espiritual. Essa live eu irei responder praticamente uma pergunta da nossa amiga Sula, que fez hoje lá no YouTube, não sei se foi hoje ou ontem, mas ela fez uma pergunta muito importante para você compreender a jornada espiritual. Ela perguntou: os 7 sacramentos da Igreja Católica equiparam-se aos 7 chakras? Porque, se vocês lembrarem, o tema de ontem, a última live que nós fizemos, foi exatamente sobre os chakras. E a resposta é sim. Mas antes de eu responder, eu quero antes agradecer a própria Sula que fez esse comentário, mas lembrar que nesta semana nós estamos trabalhando o tema alquimia da consciência. A alquimia da consciência, ele é, na verdade, a própria jornada espiritual da alma. Por quê? Porque os seres humanos, eles têm praticamente 3 grandes passos evolutivos para a sua vida. E a alquimia da alma é um processo da qual você sai de um ser que está com muitos problemas na vida, muito preso à materialidade, consegue aos poucos evoluir e começa a descobrir que existe dentro de si o corpo psíquico, até que você atinge o seu 3º grau nesta jornada da espiritualidade, que nós chamamos o iniciado, que é quando você atinge o campo noético, o seu corpo espiritual. Portanto, o primeiro ciclo evolutivo da jornada espiritual é exatamente o eu iniciante, que para Jung representava a cor nigredo, a cor preta. É aquele processo quando a pessoa está muito presa ao seu mundo materialista. E ao estar presa ao mundo materialista, ela está escravizada dos seus 3 chakras inferiores. O básico, ou raiz, o esplênico, ou chakra sexual, ou o plexo solar, como conhecido também como Manipura. Por que ela está presa a esses 3 chakras? Porque ela está ainda no estado de sobrevivência. O que ela faz na vida? Ela trabalha porque ela precisa ganhar dinheiro. Depois ela faz sexo. Quando ela chega em casa, se diverte. Como hoje as pessoas já não fazem muito mais sexo, tem até aquela tradição, quando as pessoas tinham muitos filhos, brincavam, você não tem televisão em casa? Porque agora a televisão, com toda a sua sensualidade, e os jogos, e a internet hoje, de uma certa maneira consegue substituir a vida sexual do humano. E o 3º ponto que a pessoa faz é comer. Vocês já pararam para pensar que a pessoa trabalha 6 dias por semana, aí chega no 7º dia, que é o dia de descansar, aí ela vai fazer o quê? Churrasco, para comer e se divertir. Então, basicamente, a pessoa que está presa ao primeiro ciclo evolutivo da sua jornada, ela está muito enraizada na questão do eu, o egoísmo, o eu iniciante no processo da alquimia da consciência. E esse processo é o primeiro passo para ela sair desse mundo. Por quê? Esse mundo do eu iniciante é muito ilusório. No primeiro momento parece dar muito prazer, muita alegria, muito bom, é festa, é alegria. Só que depois começa a nascer um vazio na alma. Por quê? A sua alma, que é a sua consciência, ela veio para esse mundo para um propósito. Como você não se preocupa com o propósito, você só fica preso ao trabalho,
ao sexo e à gula, né, a comilança, você acaba começando a sentir um grande vazio na sua vida. E aí que surgem as dores e os sofrimentos, gerando endividamento, gerando laços afetivos desajustados, ou seja, você não cuida da sua família, da sua convivência com as pessoas, e depois doenças físicas, psíquicas e espirituais, terminando de perder todo o seu poder espiritual, mental, astral e até o seu poder físico. Para você sair do eu iniciante, da jornada da espiritualidade, o primeiro passo é o despertar da consciência. Por quê? Você precisa, antes de mais nada, saber aonde você está errando. Você precisa ter consciência das suas atitudes. Porque, em geral, o eu iniciante, ele está preso aos 7 vícios capitais que o tornam infeliz. Ele está preso à luxúria, à gula, à avareza, ele está preso à preguiça, à ira, né, à inveja e ao orgulho. Esses 7 vícios capitais é que acabam desestruturando a vida e a pessoa começa a ficar triste. O segundo ciclo desta jornada da espiritualidade, que faz parte da alquimia da consciência, é o que nós chamamos de tu adepto. Perceba que nós mudamos o pronome. No início é o eu, agora já é o tu. Por quê? Com o despertar da consciência, a pessoa começa a ter uma ampliação da sua percepção. Ele começa a conseguir ver outra pessoa. Ele já percebe que ele não está sozinho no mundo. Ele começa a perceber que existe o outro. Por isso ele sai do eu e vai para o tu. Tu adepto. Por quê? Quando você atinge esse segundo ciclo na jornada da consciência, na jornada da espiritualidade, você automaticamente começa a perceber que existe muito mais vida após a vida. É quando a pessoa percebe, calma aí, não existe só o plano físico, existe o corpo psíquico. E o tu adepto é dividido em duas etapas. A primeira é o desenvolvimento do seu plano astral. É aonde você começa a recuperar a sua memória akáshica, que é o seu propósito de existência. Em outras palavras, você começa a recuperar o seu karma. A palavra karma significa ação. Ou seja, você está aqui por um propósito. Qual que é o propósito? Cumprir o seu karma. Então, o segundo ciclo nesse processo da evolução é o que nós chamamos de tu adepto 1, da cor albedo, ou seja, uma cor prateada. Aí, depois que ele passa por esse processo, e o principal trabalho evolutivo é exatamente desenvolver o chakra cardíaco. Por que o chakra cardíaco? Porque o chakra cardíaco que é o que cuida do seu plano astral. Ao desenvolver o Anahata, que tem um significado em sânscrito muito importante, o som inaudível. Ao desenvolver esse chakra, você começa o seu processo evolutivo do tu adepto 1, que é da cor albedo. E a maneira de você desenvolver esse trabalho é você ampliando a sua percepção. Quando você, então, primeira fase é o iniciante que começa o despertar da consciência. A segunda fase é você aumentar a sua percepção. Dentro ainda desse segundo ciclo evolutivo, que é do corpo psíquico, existe uma outra etapa que nós chamamos de tu adepto 2, da cor citredo, amarelo. O principal trabalho é você despertar o chakra laríngeo, da garganta, que é o chakra da comunicação. Por que é importante você despertar esse chakra? Porque
ele também está conectado diretamente ao seu cérebro. Né? Você falar exige um trabalho do cérebro, exige raciocínio, exige a sua inteligência racional. O humano, ele só consegue comunicar-se porque ele tem um plano mental que contém o Dharma. Ou seja, se o plano astral é o seu karma, o plano mental é o seu Dharma, que permite o livre-arbítrio para que você possa desenvolver o seu plano mental e dessa maneira você dar continuidade na sua jornada espiritual. Então, você tem o primeiro ciclo, que é o eu iniciante, e o segundo ciclo, que é o tu adepto, dividido em duas etapas, certo? E a maneira de você dar o próximo passo para o tu adepto 2, que é o seu plano mental, é a expansão da consciência. Em outras palavras, é conseguir pensar fora da caixa. O pensar fora da caixa exige de você coragem. Coragem em admitir que uma verdade pode ainda não estar dentro de si. Em outras palavras, é quando você descobre que tudo nesse mundo são verdades relativas e que existe apenas uma verdade única, suprema e absoluta, que é a consciência cósmica. Quando você atinge isso, você completou a segunda etapa do segundo ciclo da jornada da sua evolução do tu adepto. E aí, finalmente, você vai chegar à terceira grande etapa no processo da jornada espiritual, que é quando você se torna o nós iniciados. Novamente, vale a pena lembrar aqui, você sai do eu, lá do início, passa para o tu, o eu é o corpo físico, o egoísmo, o ego, o tu é o corpo psíquico, porque você já percebe que existe muito mais coisa, a sua percepção se amplia, e aí você chega no nós. Quando você atinge o nós, você atinge os 5 atributos da consciência, que é a consciência da fraternidade, a consciência coalescente, a consciência altruísta, a consciência da eternidade e a consciência da magnificência. É o nós iniciado, que na alquimia é a cor rubedo, um vermelho, que quando você evolui tanto que esse rubedo vai acabar se tornando em violeta, a famosa chama violeta de Saint-Germain. O nós iniciado é aquele que consegue desenvolver os 2 chakras superiores. O Ajna, que está aqui entre os 2 lobos cerebrais, e é o chakra que é o comando central do seu corpo. E é com ele que você começa a desenvolver todos os seus processos de desenvolvimentos parapsicológicos, como a clarividência, a telepatia e assim por diante. E finalmente, o chakra coronário, que é o lótus de 1000 pétalas, que é o chakra mais evoluído de todos, que te faz a sua integração cósmica. Portanto, no primeiro ciclo do eu iniciante, você desenvolve os 3 chakras inferiores: raiz, o laríngeo e o plexo solar. No segundo ciclo do tu adepto 1, você desenvolve o chakra cardíaco. No segundo ciclo do tu adepto 2, você desenvolve o chakra laríngeo da garganta. E quando você passa por um processo de iniciação, certo? Porque na jornada espiritual você precisa ser iniciado. E na iniciação você desenvolve, quando se atinge o nós iniciado, os 2 chakras superiores, que é o Ajna, o olho que tudo vê, é o chakra frontal, e o coronário, que é o chakra espiritual. Bom, portanto, a alquimia da consciência, ela é o desenvolvimento dos 7 chakras.
E esse processo de desenvolvimento é a sua jornada espiritual. E aí vem a pergunta da Sula, da nossa amiga Sula, que fez, né, na última live que nós fizemos no YouTube, e ela pergunta: por que os 7 sacramentos também podem ser equiparados aos 7 chakras? E aí vamos a um conhecimento muito profundo e muito importante. O processo de iniciação existe desde que a humanidade existe. Por quê? A humanidade se estrutura em 3 bases: na mitologia, na ritualística e na sua doutrina. E o ritual da iniciação está presente em toda a humanidade, desde os xamãs. Se você for visitar alguma tribo indígena, eles têm lá os seus rituais de iniciação. Quando você vê, né, o jovem, por exemplo, ele tem um processo de iniciação quando ele passa para a adolescência, né? Então existe toda uma ritualidade de iniciação. Por exemplo, no hinduísmo, o ritual da iniciação compreende exatamente os 7 chakras, o desenvolvimento dos 7 elementos da flor de lótus, né? Você sai do chakra raiz com 4 pétalas, depois desenvolve o segundo, que é 6 pétalas, o terceiro, que é 10, o quarto, que é o cardíaco, que é o 12 pétalas, né? O quinto, que é o laríngeo, 16, até que você atinge o olho que tudo vê, que é 96 pétalas, que é bem rápido, né? A vórtice, né, do chakra, e até você atingir o coronário, que é o chakra de 1000 pétalas. A Igreja Católica, ela também tem o seu ritual, ela também tem a sua liturgia. E ela, quando o Império Romano juntou o cristianismo, que antes era, né, gnóstico, né, lá dos essênios, e quando o Império Romano se juntou à Igreja Católica, ela foi buscar inspiração nos seus rituais, no paganismo do Império Romano, que era pagão, e também ela se apossou de todo o conhecimento filosófico dos gregos. E os gregos, né, a filosofia grega, ela nasce lá com Pitágoras, né, que era um iniciado no Egito. E, portanto, a religião egípcia, a base da religião egípcia, tem muito da religião dos Vedas, do hinduísmo. Então, os egípcios já conheciam os 7 chakras. E Pitágoras transmitiu esse conhecimento, que foi depois adotado por Sócrates e por Platão. No entanto, um dos discípulos de Platão, Aristóteles, foi quem deu a forma para todo esse conhecimento. De uma certa forma, Aristóteles, ele meio que atrapalhou todo esse despertar da consciência, porque ao criar forma, ele não deixa despertar a consciência e nem expandir a consciência. E a maneira como Aristóteles desenvolveu a forma foi seguida por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são os 2 grandes filósofos e teólogos e os maiores doutores da Igreja Católica. E é a base de toda a filosofia e teologia da Igreja Católica Romana, criando toda a sua liturgia seguindo o que Aristóteles falou. Só que, ao invés dela usar dentro do seu ritual de iniciação os 7 chakras, ela adotou os 7 sacramentos, que têm o mesmo significado dos chakras, porque sacramento é a roda da vida. E aí vamos analisar agora rapidamente os 7 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo. O batismo equivale-se, dentro da caminhada, da jornada espiritual do cristianismo católico, ele equipara o seguinte: o homem nasce preso ao elemento da matéria, a terra, né? Afinal de contas, Adão e Eva, que são os que criaram o pecado original, da teoria da Igreja Católica, não estou falando se é verdade ou não. Então você nasce com o pecado original, preso ao pecado de Adão e Eva, que eram elementos da terra. Então, o primeiro processo de iniciação é o batismo,
que é você leva a criança, né, até adultos podem ser batizados, mas quando você inicia a sua jornada espiritual dentro da Igreja Católica, você é batizado. Joga-se a água na sua cabeça para quê? Para que o elemento primordial, que é a água que dá a vida, limpe o elemento terra, que o torna sujo por causa do pecado original. Então, o batismo está relacionado diretamente ao chakra raiz, né? Ao básico, que está na base da coluna vertebral. O segundo chakra, que é o esplênico ou sexual, equivale-se ao segundo sacramento da Igreja Católica, que é a confirmação ou a crisma. A crisma dentro da Igreja Católica, segundo a sua doutrina, só pode ser ministrada aos jovens, né? Por quê? O segundo chakra, ele é o chakra da identificação. É quando a pessoa começa a se identificar com a sua sexualidade, ou seja, ele cria uma identificação. E ao criar essa identificação, é o momento de ele confirmar a sua existência. O esplênico, em sânscrito, significa o sentido de si. E o sacramento da confirmação, da crisma, ele tem exatamente essa função, de fazer com que o jovem que vai iniciar a sua jornada agora como jovem dentro da comunidade cristã, ele precisa o quê? Confirmar a sua fé. E esse é o sacramento da crisma, que só pode ser dado para os jovens e adultos, não pode ser dado para a criança, porque a criança ainda não tem a sua identidade própria, que só vai florescer quando o segundo chakra, que é de 6 pétalas, o esplênico, começa a funcionar dentro do corpo humano com mais força, né? Ele já funciona na criança, mas não com tanta força quando atinge a adolescência, e aí tem toda aquela explosão da sexualidade do adolescente. O terceiro chakra, o terceiro sacramento da Igreja Católica é o da Eucaristia. E olha que interessante. Eucaristia lembra o quê? Alimento espiritual, né? É o processo de transmutação que o padre faz no seu ritual dentro da missa, quando ele consagra o pão e o vinho. E o que é o terceiro chakra? É o plexo solar, o Manipura, que cuida do quê? Do seu aparelho digestivo, que cuida da sua alimentação. Portanto, o plexo solar, ele é exatamente o quê? O chakra do alimento. E na Igreja Católica representa a Eucaristia, que é o alimento espiritual. O quarto chakra é o chakra, né, o quarto sacramento é o da confissão ou da penitência. O quarto chakra, em sânscrito, significa, a palavra é anahata, que significa o som inaudível. Olha só como que tudo é equiparado. O som inaudível. Quando você vai participar de uma celebração eucarística, uma missa, eu acredito que todo mundo, mesmo sendo católico, já passou uma vez por lá. Você percebe que logo no início da missa, o padre começa com o ato da penitência. E o que acontece? Nesse momento você fica em silêncio. O som inaudível. É quando você faz uma reflexão da sua vida e você analisa os seus pecados. Para completar o sacramento da confissão, então a pessoa tem que ir e confessar-se com o padre, que é o ato da confissão, que é exatamente um ato de você desenvolver o seu chakra cardíaco. Até alguns padres falam: vai, meu filho, abra o seu coração, porque daí você vai contar aquilo que você fez errado. Não é isso? Exatamente, que é o fato de você participar do processo de penitenciar-se, ou seja, de pedir perdão por você não estar utilizando os 4 atributos divinos, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito, que são os 4 atributos que com certeza todos os pecados têm quando você vai fazer o seu processo de confissão.
O quinto sacramento é o da unção dos enfermos. Antigamente se falava extrema unção, mas é uma palavra errada. Porque o padre, quando vai lá visitar o doente, não é que ele vai lá dar já a extrema unção, ou seja, ó, vou te benzer aqui porque você vai morrer. Não. A intenção do padre, quando ele vai visitar o doente, é elevar o óleo. São três óleos, na verdade. O óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo da unção dos enfermos. O óleo, ele significa remédio. Quando o padre passa na unção dos enfermos os três óleos na pessoa que está doente, na verdade ele está tentando curar a pessoa, para que ela volte a ter vida. E o chakra laríngeo, ele é o Vishuddha, né, que é em sânscrito, significa a purificação do ser. Ou seja, a unção dos enfermos tem a intenção de purificar, curar as bactérias, curar os vírus, para que a pessoa possa voltar a ter vida. Então o sacramento da unção dos enfermos é o sacramento da cura. O sexto chakra, que é o asna, né, que está aqui entre, né, os dois lobos cerebrais, na igreja é o sexto sacramento, que é o matrimônio. Perceba agora que nós já estamos na esfera do corpo espiritual, porque o matrimônio é o comando central, né? O chakra Ajna significa exatamente comando central. Para a Igreja Católica, para ela manter a sua fé entre os fiéis, ela precisa manter a família. Então o matrimônio significa para a Igreja Católica a junção do sagrado feminino com o sagrado masculino, que está exatamente aqui no centro, né? Tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. A junção disso aí, por quê? É a união do olho direito com o olho esquerdo para nascer o terceiro olho, que é o filho. Então, o sexto chakra é o primeiro passo da iniciação do cristão, do fiel da católica. Por quê? É quando tem a celebração do matrimônio, a celebração do casamento, que é a junção do feminino com o masculino para gerar o terceiro, que é o filho. Por isso que o símbolo do chakra, do terceiro olho, é exatamente um triângulo do olho que tudo vê. E finalmente, chegamos ao sétimo e último chakra, que é o coronário da espiritualidade. E aí está um erro da Igreja Católica. Por quê? Na Igreja Católica, só podem receber o sétimo chakra, fazer você florescer o chakra da espiritualidade, aqueles que são ordenados, que é o sacramento da ordem. E dentro da Igreja Católica existem três níveis de ordem. A ordem do diácono, né, a ordenação do sacerdote, que é o padre, e a ordenação do bispo. Só tem esses três ordens. O bispo, né, aí tem outros cargos administrativos. Ele é arcebispo, cardeal, o papa, mas são cargos administrativos. Só existem três ordens: diaconal, a sacerdotal e a episcopal. E a Igreja Católica, ela só passa o desenvolvimento do chakra coronário para aqueles que vão controlar todo o seu sistema de ritual, de mito, de ritual e de doutrina. Ou seja, em outras palavras, só pode ter acesso à espiritualidade aqueles que são ordenados. Mas os 7 sacramentos são os 7 chakras. E aí a pergunta que nós vamos fazer, né? Ora, se ela tem todo esse conhecimento, por quê? Por que que ela não faz com que seus fiéis consigam fazer essa jornada da espiritualidade? Por que que ainda 99% dos cristãos ainda estão presos ao anticristo, que é a materialidade, o dinheiro, o sexo e a gula, que são os 3 chakras inferiores? Por quê? Na construção da doutrina católica, houve um processo de mentira, injustiça, escravidão e guerra. E ao invés de desenvolver na jornada da espiritualidade a arquitetura da coragem,
A Igreja Católica, nesses 2000 anos da era cristã, principalmente na Idade das Trevas, ela causava o quê? Medo. Medo nos seus fiéis, criando principalmente a duplicidade do corpo psíquico. Por quê? O corpo psíquico tem o karma e o dharma. Se tem o karma e tem o dharma, o karma refere-se às memórias akáshica, ao processo das suas vidas passadas, e aí que ela faz o seguinte, na sua doutrina ela corta o processo de reencarnação. Quando ela corta o processo de reencarnação, ela corta o seu propósito de existência. Por quê? Porque você não passa a ter mais propósito de existência. Porque o propósito de existência do fiel que não tem reencarnação, ele está ligado diretamente ao que Deus manda. Não é você que escolhe a sua vida. É Deus que determina quem é você. É Deus que determina que você vai passar por miséria, por fome, vai ter traumas. Ou então, se Deus for bonzinho com você, Ele vai te colocar, quando você for nascer, num berço esplêndido, num berço de ouro. Você vai ser rico, não vai ter problema de prosperidade, vai viver numa família boa. Mas que Deus que é este? Que Deus que é este? Que escolhe para uns uma vida boa e para outro uma vida terrível. Imagina aquela criança que nasce lá na comunidade mais pobre e a outra criança nasce lá no hospital mais rico da cidade. Ora, que karma é esse? Se eu não tenho vidas passadas, por que eu tenho pecado e sou obrigado a nascer num lugar de pobreza? Quando a Igreja Católica corta o processo da reencarnação, e isso não aconteceu na origem da igreja, tá? Já foi lá no Concílio de Trento, foi bem depois. Né? O processo de reencarnação foi abolido da Igreja Católica no Concílio de Trento. Agora falhou. Trento. Entendeu? Por quê? Porque exatamente ela cortou o elo do corpo psíquico entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando ela corta o karma, ela também, o quê? Domina o seu dharma. Porque ela tira o livre-arbítrio. Você só pode fazer aquilo que Deus quer. Certo? Portanto, se a igreja tem tanto conhecimento dos 7 sacramentos, e ela não faz as pessoas serem felizes, é porque, infelizmente, quando ela foi buscar a filosofia dos gregos, que vem lá dos egípcios, e aí eu vou pedir para a minha equipe colocar uma imagem, porque a filosofia grega está baseada nesta cruz. A cruz cristã, elas são duas, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical, não é isso? Um caminho que sai da terra e vai para o mundo espiritual, sem volta, ou seja, não tem reencarnação. E uma linha horizontal que te prende à terra. Então, esta é a cruz cristã que todo mundo que é cristão faz, né? Quando faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está exatamente fazendo esta cruz. Nós conseguimos colocar outra cruz? Agora, observe esta cruz. Essa cruz é dos gregos, a ansata. É a cruz da eternidade. Qual que é a grande diferença entre a cruz cristã e esta cruz? Ela também forma uma cruz, mas a parte superior, ela parece uma gota, ou seja, ela vai e volta. É a reencarnação, o que gera a eternidade. E aí que tem um detalhe muito esotérico e muito profundo nesse símbolo. Na parte de baixo da cruz, da ansata, tem os 3 chakras do corpo físico, que é o raiz, o esplênico e o plexo solar. Nas duas bases da horizontal, ou seja, do lado ocidental, do lado oriental e do lado ocidental, do lado oriental tem o chakra cardíaco e do lado ocidental o chakra do terceiro olho. E quando você vai da parte superior, estão localizados os 2 chakras superiores. No centro, no cruzamento
entre o lado horizontal e o vertical, bem no ponto de cruzamento, é o centro de comando, que é o chakra que integra os dois lobos cerebrais. E no topo dessa cruz ansata tem o chakra da espiritualidade que te torna eterno. É muito conhecimento e não sei se eu passei o tempo, eu me perdi um pouco no tempo hoje, mas saiba que você precisa, no despertar da consciência e na expansão da consciência, você precisa, acima de tudo, descobrir que você não pode ficar preso em narrativas de verdades relativas, pois o único caminho da jornada da espiritualidade é você atingir a verdade suprema e absoluta que está presente na cruz de Ansata dos egípcios. Quando você usa essa cruz, você se torna um ser magnífico, um ser eterno, um ser pleno de amor. E assim é.